Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre novamente o interesse do Goiás em contar com o zagueiro Reinaldo para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. O cara que recusou o Goiás pelo menos 2, 3 vezes, né, nas últimas renovações de contrato, mas a gente é difícil de entender o futebol. Em relação a essa informação, lá do meu parceiro Periquito Brisado no Instagram, ele colocou o seguinte, abre aspas, o zagueiro Reinaldo esteve muito próximo de acertar a sua volta. Negociações estavam bastante avançadas, até que por ironia do destino, no último domingo no duelo entre Cruzeiro e Goiás, o zagueiro o Oliveira do Cruzeiro sentiu uma lesão no tornozelo direito. E sendo assim, o Neres, o zagueiro do Cruzeiro, assumirá possivelmente a titularidade e o Reinaldo passa a ser o único reserva de imediato na posição. O Cruzeiro não pretende mais liberar o atleta e, a menos que encontre às pressas reposição no mercado, como a janela já está se encerrando, não acredito que terá negociação. Fecha aspas, Novamente uma procura do Goiás em contar com o zagueiro Reinaldo, até de forma surpreendente. Não pelo elenco, até porque o Goiás ele precisa de um jogador nessa posição. Os únicos que fazem ao lado esquerdo, o Bruno Melo, que é canhoto, mas é lateral. E o Sidmar, que até fez boas partidas, mas o Sidmar na esquerda, ele é destro. Então acaba não tendo aquele nome de tanta confiança como o Goiás tinha na temporada passada, jogadores da posição de fato de ofício, tanto o Reinaldo quanto também o Caetano. O que surpreende é porque após as falas até mesmo do Edminho Pinheiro, em entrevista ao pessoal lá do Sintonia Esmeraldina, ele comentou que o Reinaldo foi um tremendo ingrato com o Goiás, nas suas renovações de contrato, e depois desse relato, acharia difícil. Mas no meio do futebol, a gente sabe que tudo é possível. Não sou a favor também de tudo, qualquer frasezinha que você coloca a respeito de um profissional, um jogador, ele nunca mais vestir a camisa do clube. Até porque tem hora que você vai precisar engolir alguns sapos na vida, para acabar tentando resolver uma determinada situação. Porém, do Reinaldo foi uma história repetida por 2 anos consecutivos, tanto na Série B de 2021, ele realiza 34 jogos naquela segundona, no final do ano tem todo o enroleiro, acaba que só fica no Goiás lá no finalzinho ainda do mês de janeiro, já com o Campeonato Goiano em andamento. A intenção do seu empresário naquele momento era retornar ou para o futebol português, onde ele já havia atuado pelo Moreirense no começo de 2021, ou até mesmo uma oferta do futebol japonês, que acabou não acontecendo. O Goiás sempre renovava os contratos dos jogadores com pelo menos 2, 3 anos de duração. Foi assim, por exemplo, com o Dieguinho, até mesmo o outro, acabou fugindo aqui o nome agora, mas o Nicolas, por exemplo, teve uma renovação de contrato maior, e o Reinaldo só fez mais um ano de contrato. Ao final da Série A do ano passado, de novo a mesma história, enroleira para cá, para lá, acabou sendo negociado com o Coritiba, não avançou muito nessas tratativas, acabou que chegou o Cruzeiro e firmou esse contrato indefinitivo até dezembro de 2025. Então o Goiás, que o Reinaldo, segundo o Edmin, foi o primeiro jogador a ser procurado para a renovação do Goiás. Por exemplo, o Dieguinho, ele renovou o seu contrato no Verdão ainda em outubro do ano passado. Então dá para dizer que o Reinaldo, desde meados de agosto, setembro, já tinha conversas com a diretoria alviverde para sua continuidade. Então fica aquela coisa, Pô, o cara recusou 2 vezes, agora você vai dar uma chance dessa de voltar a ser titular, jogar uma Copa Sul-Americana. É difícil falar que eu não faria, porque o Goiás tem essa necessidade pelo lado esquerdo da zaga. Mas enfim, para a gente ter um pouco mais de noção do futebol e às vezes não vangloriar tanto assim jogadores e sim a instituição, Sobre o Reinaldo, ele disputou 10 partidas nessa atual temporada, é um bom zagueiro, mas no Cruzeiro não se adaptou tão bem. Dos seus 10 jogos, 9 deles como titular, porém na Série A do Campeonato Brasileiro, atuou somente 2 vezes. Uma contra o Red Bull Bragantino, foi titular, até fez uma partida segura fora de casa, e contra o São Paulo também participou dos minutos finais no jogo no Independência. Um zagueiro que é muito ruim tecnicamente. Eu não sei se para a visão de jogo do Armando Evangelista seria uma grande sacada assim, porque o Reinaldo tem muita dificuldade para sair jogando, lançamentos também, é um cara que sempre demonstrou nesse quesito bastante deficiência, mas na parte ofensiva aí sim, o Reinaldo, na parte defensiva sempre foi um cara bastante seguro, ali na zaga, com bons desarmes, antecipações, carrinho. Nessa questão é um dos melhores zagueiros jovens no futebol brasileiro. Mas dentro da filosofia de jogo também do Armando Evangelista, é um cara totalmente diferente, por exemplo, do Bruno Melo ou do Caetano, que participou pelo Goiás no ano passado com melhor saída de bola. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Reinaldo e essa zaga do Cruzeiro que acabou tendo uma lesão. A tendência é que o Oliveira fica aí entre no máximo 1 mês e meio parado, e tendo apenas o Reinaldo como reserva. Não existe até o momento uma expectativa do Cruzeiro acertar uma contratação. Se ela acontecer, pode ser que essas conversas retomem. Eu não seria tão cara de pau assim e falar que eu não gostaria de ver o Reinaldo de volta no Goiás, até porque ajudou muito dentro de campo, nessa posição carente hoje do elenco. É óbvio que chegaria com uma grande moral para a sequência
do Campeonato Brasileiro. Mas se o cara recusou 2 vezes, agora você pega, sabe, é uma coisa assim que é difícil, mas no futebol, às vezes você tem que engolir o orgulho também e buscar as melhores soluções. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito desse assunto polêmico envolvendo o zagueirão que defendeu o Goiás nas últimas 2 temporadas.